Voltamos com o segundo bloco do programa TV Câmara Entrevista. Estamos conversando sobre sustentabilidade com a arquiteta e urbanista Priscila Freitas. Priscila, a gente estava falando aí dessa mudança de paradigma, né? Dessas novas tendências. Geralmente, quando a gente pensa, vamos pensar em termos de tecnologia, você abrir mão ou não entrar nessa coisa da tecnologia, do consumo que ela traz também, é sempre entendido, eu mesmo falei abrir mão, né? Sempre entendido como você deixar de lado, é sempre uma perda, é encarado como uma perda. Numa sociedade que cada vez mais estimula o consumo, cada vez mais estimula isso que você falou do ter e não o ser. E aí alguns termos que surgem como, por exemplo, obsolescência planejada. O que é isso e como que ela funciona? Legal. Quando fala obsolescência planejada, assim, parece um palavrão, mas não é um palavrão. Na verdade, ele reflete a estrutura da sociedade que a gente vive hoje. O que significa esse termo? Significa planejar que um objeto vai ter um tempo de vida curto. Antigamente, antes da Segunda Guerra Mundial, os objetos eram planejados, eram feitos, eram pensados para viver ou ter uma durabilidade o mais longa possível. Como a gente falou, essa estrutura da sociedade que a gente tem hoje, a sociedade ocidental, ela é pensada na sociedade do consumo. Se eu preciso consumir mais, quanto mais consumidores para a minha sociedade é melhor, porque eu tenho um crescimento econômico, portanto, os meus objetos vão durar pouco. Então, os móveis, eles são feitos para durar pouco. O celular é feito para durar pouco. Então, a gente não pensa num objeto produzido para ele durar longo tempo. A gente tem até a questão do celular ser trocado uma vez por ano, todos os objetos de enfeites, tudo que a gente tem no dia a dia, ele não é feito para ter uma longa durabilidade. Pelo contrário, ele é feito para durar pouco tempo. Para quê? Para que eu possa consumir mais. Então, é isso que a gente fala dessa estrutura da sociedade do consumo e a gente tem que repensar toda essa estrutura. E como você está falando de ser encarado como perda, né? A questão já que eu vou pensar num desenvolvimento sustentável, já que eu quero viver um desenvolvimento sustentável, quer dizer que eu não posso ter uma vida confortável, pelo contrário. O desenvolvimento sustentável, ele pensa que a gente tem que sim ter um conforto, ter um bem-estar coletivo, ter essa integração com outras pessoas e pensar não só assim, qual é a lógica de pensamento? A lógica de pensamento que a gente tem hoje é a estrutura da sociedade de consumo, o crescimento econômico, o desenvolvimento de um país é todo baseado nessa estrutura. E se a gente virasse isso? E se a gente não baseasse todos os nossos pensamentos, direcionamentos como sociedade e pensasse no direcionamento da integração entre as pessoas e da valorização das pessoas, e não apenas das coisas, como acaba sendo hoje? E como a gente estava comentando aí um pouquinho no nosso intervalo, hoje em dia acaba acontecendo muito que, assim, bom, se eu vou fazer uma coisa totalmente diferente, criar uma estrutura totalmente diferente, acaba tendo receio do diferente, né? Então, no dia a dia, nós crescemos, nascemos e estamos acostumados a viver nessa sociedade do consumo, nesse modo de vida que a gente fala do ocidental aqui. Mas e se a gente vivesse diferente? Então, quando a gente estava falando das experiências de outras pessoas que estão tentando, elas acabam sendo um espelho do que poderíamos fazer. Mas eu acredito que a gente ainda possa fazer muito mais. Você é autora de um livro que fala do direito à cidade sustentável. São todas essas discussões levadas para o ambiente urbano, para a cidade, que é onde hoje a maior parte da população mundial vive em cidades, né? Então, acho que todas as questões da sustentabilidade, elas estão reproduzidas nesse espaço que é a cidade. O que é a cidade hoje? Como que a gente tem que pensar esse espaço? Quando você fala do livro, né, eu acabei escrevendo o livro e lancei agora, em novembro, faz 6 meses, o livro Direito à Cidade Sustentável. E nesse livro tem um capítulo que fala só de sustentabilidade, mas ele busca falar um pouco desse direito à cidade sustentável. E quando a gente vai falar de cidade sustentável, fala muito disso. Hoje, no Brasil, por exemplo, mais de 80% da população vive na área urbana. Então, é lá que a gente tem que começar a inserir esse contexto. E ali, quando a gente fala de cidade sustentável, a gente fala muito mais desses 2 tópicos. Fala também da questão do ser, né, da questão do social, econômico e ecológico, mas fala muito desse aspecto cultural e espacial. Ou seja, pensar um pouco nas potencialidades urbanas, quando a gente fala de dividir o ônus e o bônus do processo de urbanização. Ou seja, quando você vai criar uma cidade ou uma área da cidade, você tem um processo de urbanização. Como construir um pedaço da área urbana ou urbanizar um terreno
próxima cidade. Esse processo de urbanização, ele gera benefícios, mas gera ônus, né? Gera a questão dos desgastes. E quando a gente fala dessa questão de melhor redistribuição da parte cultural e espacial, a gente está falando que todas as pessoas que vivem naquela cidade têm um direito de dividir igualmente o ônus e o bônus. Hoje em dia, o que acaba acontecendo nas nossas cidades é que uns ficam com um bônus 100% e outros ficam com um ônus 100%. Então, uns não acabam não tendo acesso à questão de água, coleta de esgoto, acesso à infraestrutura urbana, também entendida como a questão de creche, saúde e tudo mais, e outros têm 100% do acesso. Então, quando a gente fala de equalizar isso, eu não vou ter 100% nem de um lado nem do outro, eu acabo ficando aí com 50% de cada aspecto, e aí você vai crescendo aí no processo de urbanização como um todo, conforme há melhorias, e essas melhorias, e também a parte, vamos dizer assim, o custo disso é igualmente dividido. Aí você consegue ter um dos caminhos para você começar a ter essa cidade sustentável, né? E, para falar em cidade sustentável, em que lugar desse caminho que a cidade de Jacareí está hoje? Ótima pergunta. Eu vejo que ela está no processo, porque quando a gente pensa nesses pilares, a gente tem a questão da distribuição espacial. Jacareí ela tem uma distribuição relativamente espraiada, então ela está um pouco dividida, né? Tem algumas áreas urbanas um pouco mais distantes, quando a gente pensa em Pagador Andrade, mas a gente já está com uma concentração urbana perto da área central, os novos loteamentos, novas áreas a serem urbanizadas nesse processo de urbanização estão mais próximas da área central. Então, nesse aspecto está seguindo. Aspecto cultural, você vê nos últimos anos a grande valorização cultural, principalmente da cultura produzida aqui. Eu vejo que Jacareí, dentro de um contexto que a gente está falando, que não só a cidade de Jacareí, mas a gente fala do estado, do país, a gente falando desse contexto, que eu não consigo uma única sociedade, mas a sociedade dentro desse contexto, eu vejo que Jacareí já está bem avançado nessa busca de cidade sustentável, mas como você não chega numa cidade sustentável formando uma ilha, e sim dentro desse contexto que a gente vive, que estamos realmente interligados como rede, nessa questão mundial de globalização, ela está avançando, mas a gente tem que avançar coletivamente para realmente chegar nessa cidade sustentável. Se a gente pensar ainda que Jacareí está numa região metropolitana, né? Quer dizer, alicerçada já. O que acontece nas cidades aqui ao redor influencia diretamente na nossa cidade, né? E alguns desafios são comuns, né? A gente vê essa integração é muito forte. Então, o que Jacareí faz influencia na vida de quem mora em Santa Branca. O que São José faz influencia em Jacareí. O que Jacareí acaba produzindo de diferencial influencia em São José também. Então, essa região metropolitana já alicerçada interligou muito mais as cidades aqui do Vale. E isso, como a gente fala, então, que as buscas e até as soluções a gente tem que buscar como um coletivo. Quem sabe a gente, como região metropolitana, conseguindo fazer algumas propostas, né? Consiga avançar alguns degraus aí da sustentabilidade no aspecto municipal também. Recentemente nós tivemos em Jacareí uma etapa da Conferência das Cidades no município. Foram algumas reuniões e culminou com a reunião em si, com a Conferência Municipal. Que resultados obtivemos dali, ou pelo menos quais os temas que apareceram com mais frequência? A Conferência das Cidades aconteceu agora, né, recentemente, 31 de maio, 1º de junho, né, aí pela Prefeitura de Jacareí. E a Conferência das Cidades ela também tem uma dinâmica, né, vamos só relembrar essa dinâmica. A Conferência das Cidades ela é uma chamada da nacional, então o Ministério das Cidades com o Conselho Nacional das Cidades chamam os municípios para fazerem a sua conferência, o município que tem interesse faz. O interessante, ou vamos dizer assim, o grande ganho da Conferência das Cidades é que a conferência é um momento de parada para reflexão. Então, no dia a dia, a gente tem muitas demandas, tem muitas propostas, tem muitas ações imediatas. E a Conferência das Cidades, da mesma forma que a gente está falando de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, para você tomar alguma ação, você precisa primeiro de uma reflexão, precisa primeiro ter a parte conceitual, a parte do pensamento, para você tomar uma ação mais, vamos dizer, um andar mais seguro, uma pisada mais segura. Então, a Conferência das Cidades ela entra nesse contexto pensando na reflexão, pensando na estruturação do pensamento.
E na Conferência da Cidade de Jacareí, que foi 31 de maio, 1º de junho agora recentemente, ela pensou bastante, abriu para reflexões, a gente teve vários grupos de trabalho, foi uma dinâmica bem interessante e focamos em 3 grandes blocos, vamos falar assim, de pensamento, né, de estruturação desse pensamento, que foi falar de habitação, saneamento básico e mobilidade urbana. Dentro desses 3 a gente teve várias propostas, foram assim propostas muito bem elaboradas. Eu até falei lá na conferência, é a 6ª conferência de Jacareí, mas foi realmente a melhor conferência, porque foram com melhores propostas bem estruturadas, propostas bem, assim, montando uma reflexão em cima, falando do porquê daquela proposta. Eu acredito que a gente consiga, aí agora já falando, né, como município de Jacareí, como município acho que a gente consegue até avançar algumas questões aí dentro da habitação, da mobilidade urbana e do saneamento básico, com essas propostas acho que ajudam a estruturar novos trabalhos. Eu achei que foi uma conferência muito boa. E quem sabe nos ajude até a montar outras reflexões aí sobre, a gente fala do ecodesenvolvimento ou desenvolvimento sustentável dentro desses novos paradigmas, né? Um dos temas que a gente aqui na TV, é um tema sempre recorrente quando a gente fala da cidade, é o tema da mobilidade urbana. Também recentemente foi discutido aqui em Jacareí o processo e a gente tem alguns desafios, né? A cidade é uma cidade muito antiga, uma cidade, né, histórica, vamos dizer assim. Então a gente tem um centro que não comporta o volume de veículos, a gente tem algumas dificuldades assim. Você acha que hoje, em alguns campos, por exemplo, saneamento, Jacareí vem avançando, a questão da reciclagem do lixo. Você acha que hoje a mobilidade talvez seja, para nós leigos, o tema que mais chame a atenção em relação à sustentabilidade? Eu acho que a sustentabilidade, como ela foi pensada, pelo menos aqui no Brasil, dentro já do desenvolvimento sustentável, ele vem já pensando nessa estrutura da sustentabilidade. Ou seja, quando você fala que dentro da mobilidade urbana, a preferência ou a prioridade é o pedestre, é andar a pé. No segundo momento, a bicicleta. Então, estaria ali, vamos dizer, no primeiro lugar, a bicicleta e andar a bicicleta e o pedestre. Depois, você pensa em transporte coletivo. Então, ônibus, trem, metrôs, pensar no transporte coletivo. E, por último, lá, o veículo. Quando você fala da mobilidade urbana, aqui no Brasil, esse grande desafio da mobilidade urbana, até colocado aí pelo governo federal para todos os municípios tentarem vencer esse desafio, ele já pensa um pouquinho nessa mudança de paradigma, de você não pensar tanto no consumo, de você não pensar tanto no veículo, de você não pensar tanto em você estar sozinho, mas você dentro de um transporte coletivo, na melhoria do transporte coletivo para viabilizar essa mudança no viver da sociedade, no dia a dia. Então, sim, eu vejo que para Jacareí hoje o grande desafio dessas 3 temáticas que a gente está falando aí, de habitação, saneamento e mobilidade urbana, o grande desafio é a mobilidade urbana. Mas não apenas para Jacareí, eu vejo para todos os municípios brasileiros. Porque desde a década de 50 no Brasil, a gente tem um grande incentivo do consumo do automóvel. O consumo do automóvel está vinculado também com o nosso dia a dia. Hoje em dia, quando uma pessoa compra um carro novo, um carro do ano, um carro zero, você olha para a pessoa e fala, nossa, você está bem de vida. Ou seja, tem um impacto social, tem um impacto no meu dia a dia, um consumo de um automóvel novo. Não apenas, o automóvel hoje não reflete apenas uma necessidade de locomoção. Ele é uma necessidade de locomoção, de você se locomover mais rapidamente, de forma mais confortável de um espaço, de um lugar a outro. Sim, tem a ver com isso. Mas também tem um impacto forte social. Tem um impacto muito forte no meu reflexo, no meu status social, no meu conjunto de pessoas que eu vivo hoje. Então, quando a gente fala de mudanças de paradigma, a gente pensa numa estrutura muito grande de sociedade. Por isso que a gente fala que não constrói isso de um dia para o outro. Mas os planos de mobilidade, não só de Jacareí, mas como de outros municípios, eles, vamos dizer assim, são mais um degrau para a gente alçar nessa busca de uma sociedade melhor, mais justa, mais participativa. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, influenciam tantos aspectos, tem tantas possibilidades para a gente conseguir alçar, mas tantos desafios para a gente vencer ainda para chegar até lá. Eu queria que você me ajudasse a pensar. Ontem eu tive num bairro aqui em Jacareí e
tem uma espécie de rotatória, assim, no cruzamento de algumas ruas. E as pessoas estão colocando lixo lá nesse lugar. Elas vão lá e reúnem todo o lixo das diversas casas dessas duas ruas. São 3 ruas que se encontram. Elas colocam ali, no centro ali, para, em teoria, juntar e facilitar o recolhimento desse lixo. Só que ele fica ali, o cachorro rasga o lixo, chove, o lixo se espalha. Então, esse é o tipo de coisa que me faz pensar qual que é o papel, então, da política pública, o papel do Estado, no caso da prefeitura, né, e dos órgãos públicos, e qual que é o papel da sociedade e dos moradores para a gente pensar em sustentabilidade. Ali existe coleta de lixo, então, em teoria, o serviço, a responsabilidade do poder público em recolher o lixo e dar a sua destinação, ela acontece. Sim. Mas, por alguma razão, as pessoas que moram ali entendem que reunir o lixo na rua, no chão, é a melhor alternativa do que cada um ter a sua lixeira, ou até entendem que isso facilita o trabalho da coleta, por mais que aquilo acaba gerando outros problemas. Sim. Então eu fiquei pensando nisso. Qual que é o papel quando a gente pensa em sustentabilidade? Eu acho que o Estado, né, o poder público, ele tem um papel importante, ele determina a política, ele fiscaliza, mas existe um lado que é o da sociedade civil, que é das pessoas também atuando individualmente. E aí, quando você falou da participação na conferência, que foi uma participação qualificada, queria que você me ajudasse a pensar, a partir desse exemplo, como que você entende que é o papel ideal de cada um desses atores? Perfeito. Esse exemplo é legal porque fica uma coisa mais palpável. Quando a gente fala muito de sustentabilidade, acaba sendo uma coisa mais conceitual, acaba indo um pouco mais para o lado teórico. É bom ter um exemplo palpável para a gente colocar. Primeiro, realmente, a participação na conferência foi muito qualificada, foi efetiva, achamos que foi um resultado muito positivo. Mas nesse exemplo que você colocou aí, eu vejo que o principal papel, como a gente está falando assim, resumidamente, hoje a gente vive numa sociedade que valoriza mais a parte econômica, por isso a gente não tem tempo para nada, porque tem que produzir cada vez mais por causa da parte econômica, e o desafio da sustentabilidade é mudar o foco do econômico para o social, para a pessoa, para o que a pessoa é. Pensando nessa lógica, esse exemplo que você me deu, a primeira coisa que me vem à mente é o diálogo. A gente só constrói uma sociedade que valoriza a pessoa quando as pessoas conversam, dialogam. Quando eu falo do diálogo, aí, nesse caso, o poder público e essa sociedade têm que conversar para entender. Por que isso é feito? Por que essa atitude é tomada? Como você falou assim, será que essas pessoas consideram isso mais fácil para a coleta seletiva? Será que elas não conseguem, ou na dinâmica do dia a dia, a coleta, o caminhão não consegue passar? Ou separar o lixo em algum determinado lugar na frente da casa, aí o cachorro vai sujar ali? Ou será que eu não tenho uma lixeira? Na verdade, entender o porquê disso e conversar. Porque, assim, quando a gente muda o foco do econômico para o social, então eu não tenho apenas que recolher o lixo rapidamente e as pessoas não têm que ir rapidamente. Então, vamos parar, conversar, se entender. A gente fala que dentro dessa questão da construção da sociedade do ser, a gente tem muito essa questão do diálogo, de relativizar, de você se colocar no lugar quando a gente fala em relativizar, o que é isso? É você se colocar no lugar do outro, não no sentido de intercâmbio, não eu vou lá para um outro país, ou eu vou lá para um outro bairro, uma outra sociedade, olhar o outro com o meu olhar. Olha, mas comigo era diferente. Eles comem assim, mas eu como diferente. Não, olhar o outro pelo outro, né? Como você vive, por que você vive, como é a sua cultura, por que é a sua cultura, e realmente entender o outro. Então, quando a gente faz esse diálogo aberto, então, nesse exemplo, acho que a melhor solução seria o diálogo. Uma conversa mesmo entre os dois lados, se entendendo qual é a dinâmica, por exemplo, aí. Qual é a dinâmica do caminhão de lixo, qual é a dinâmica dessas pessoas, qual a melhor solução para resolver esse problema. Se em todas as questões da cidade, né, o que a gente vive hoje, da nossa sociedade, a gente não apenas der uma solução mais rápida, mas der uma solução baseada nessa participação efetiva, nesse diálogo, a gente começa a querer mudar um pouquinho de paradigma, já começa, vamos dizer assim, andando mais alguns degraus, né? Tem um outro tema também que eu estava pesquisando, que fala da questão da arquitetura verde. Você que é urbanista, arquiteto, o que é essa arquitetura verde e o que ela representa para a discussão da sustentabilidade?
Vamos dizer assim que a arquitetura verde ela é mais uma tentativa também. Ela não consegue construir um pouco dessa mudança de paradigma, ela não entra muito nesse contexto da gente andar alguns degraus em prol desse desenvolvimento sustentável, mas ela é também algumas experiências. O que é essa arquitetura verde? É você reutilizar ou você diminuir os seus resíduos e aumentar alguns recursos. Por exemplo, você pegar água de chuva e conseguir usar água de chuva para descarga ou para lavar quintal, né, dentro de uma dinâmica, dentro de uma única construção. Também fazer o telhado verde, né, que é plantio de algumas espécies em cima do telhado, que dá conforto térmico na residência. Então, é você, dentro da sustentabilidade, não dentro de uma mudança de paradigma de sociedade como um todo, mas dentro de uma única construção, você fazer algumas mudanças na questão de resíduos e aumentar alguns recursos nesse sentido. E isso tem a ver também com essa questão de permacultura, de fazer também essas hortas urbanas, utilizar os espaços urbanos para produzir alimentos e coisas assim? Tem. Esse aí já é interessante porque você tem duas dinâmicas. Você pode ter uma produção dentro de uma única residência para consumo próprio daquela residência e você também tem dentro das áreas urbanas aquelas estufas de forma mais estilizada, vamos colocar assim, que aí você já consegue uma produção semi-agrícola, né? Uma produção de alimentos orgânicos, naturais, que servem para aquela sociedade que está ali mais próxima. É a utilização da tecnologia numa produção mais específica dentro de um núcleo social mais específico também, nesse caso. Priscila, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria que você, já que o tema do teu livro, até pegar o seu livro aqui, ó, mostrar o livro Direito à Cidade Sustentável. Como é que a pessoa consegue? Editora Apris. É uma editora de Curitiba. Ele pode ser conseguido pela própria editora, no site da editora, então via internet, aí consegue em todo o Brasil ser distribuído. E também em Jacareí, quem quiser adquirir aqui na própria cidade, ele está disponível na livraria chamada Bucafé. Fica bem na frente do fórum aqui em Jacareí, que é a cafeteria e livraria ali do Bucafé. Ele também está, vamos dizer assim, um lugar físico, mais próximo, central, né? Mais também. Central, bem aqui na frente do fórum. Pensando então aí no tema, no direito à cidade sustentável, fazendo um exercício de imaginação para a gente encerrar o programa, vamos imaginar que a gente vive em uma Jacareí onde o direito à cidade sustentável foi plenamente atingido ou está bem próximo disso. Legal. Que cidade seria essa? Eu vejo que é uma cidade que as pessoas vão viver de forma diferente, porque não vão buscar produzir tanto, porque a gente não vai ter essa meta de atingir um crescimento econômico tão forte, que eu vejo isso muito enraizado na nossa sociedade como um todo, que isso acaba até direcionando as pessoas que têm cada vez trabalhar mais para produzir mais crescimento econômico, para consumir mais, isso está muito vinculado. Então, a gente não tendo isso, a gente vai valorizar mais as pessoas, vai ter mais diálogos, vai ter mais conversa, e não só o debate, mas assim, não só a discussão, que é apenas falar, mas um grande debate, que é você falar e ouvir e falar. Então, vão ter construções de novas ideias, novas propostas. Eu imagino uma cidade, vamos dizer assim, mais colaborativa e mais participativa. Muito bem, queria agradecer a tua presença no programa TV Câmara Entrevista, agradecer também a sua audiência. Hoje conversamos sobre sustentabilidade com a Priscila de Freitas, arquiteta e urbanista, também funcionária aqui pública da cidade, uma pessoa que participou ativamente aí da discussão da conferência, né, do plano municipal aqui para a gente discutir a questão da sustentabilidade no nosso município. Muito obrigado pela audiência e até um próximo encontro.